O milionário sorri e mudança surge após pedir oração. A mendiga velha estava deitado naquela cama branca fria, a respiração pesada marcada pelos bips insistentes das máquinas ao seu redor. O acidente que quase o matou tinha sido um estalo súbito na sua vida, um carro desgovernado, um impacto brutal e uma sensação clara de que tudo podia acabar ali. Aquele silêncio hospitalar cortante só amplificava o vazio que sentia por dentro. Ele, o homem que tinha tudo, agora preso naquela cela de vidro e aço, encarando suas próprias fragilidades. Foi então que, no corredor, surgiu ela, Sofia, uma mendiga velha, cabelos ralos tão brancos quanto as roupas que mal cobriam sua figura encurvada. Suas mãos enrugadas tremiam enquanto se aproximava, e os olhos, os olhos dela, brilhavam com uma luz estranhamente serena. O contraste era gritante. Daniel, bilionário acostumado a cercar dinheiro e poder, olhando para aquela mulher que se agarrava A voz rouca, mas firme, chamou sua atenção. Uma oração, só uma oração. Ele lançou um olhar desconfiado, o coração ainda pulsando acelerado pela dor e pelo choque. Mas algo na urgência daquele pedido o fez deixar o orgulho de lado. Sofia segurou as mãos dele, geladas e frágeis, e começou a recitar palavras que pareciam antigas, carregadas de um peso que Daniel nunca tinha sentido antes. O ar no quarto pareceu vibrar. O leve perfume de incenso que ele não sabia de onde vinha invadiu o ambiente. Foi como se um fio invisível, espesso, o envolvesse de repente. Uma presença ancestral que fazia os ossos do milionário formigarem. E ela falou algo que ninguém esperava. Esse é o poder que guardo há gerações, capaz de virar destinos como folhas ao vento. Quem a ajudar terá sua vida mudada para sempre. Daniel acreditou ou fingiu acreditar? Além do cansaço e da dor, um fogo estranho acendeu dentro dele. Curiosidade. Uma sociedade secreta, cujos membros circulavam invisíveis entre arranha-céus e gabinetes de luxo, sabendo do poder que Sofia oferecia. Seus interesses sombrios queriam controlar essa força. Mensagens codificadas, ameaças sutis, ataques inesperados. Daniel se viu num jogo perigoso, não apenas contra eles, mas contra seus próprios fantasmas internos, a dúvida sobre quem ele era sem o dinheiro ou controle. A oração que Sofia fizera não era um simples pedido, era um catalisador cruel, que expunha as verdadeiras intenções de toda pessoa que a ouvia. Amigos se mostravam apenas oportunistas e inimigos pareciam dispostos a ir além do que Daniel poderia imaginar. A cada dia, o abismo entre a vida antiga, cheia de luxo e segurança, e a nova realidade caótica aumentava. Naquele quarto branco, cercado por paredes que pareciam cada vez menores, Daniel se perguntava: o que realmente valia a pena? Continuar preso na bolha dourada de sua fortuna ou arriscar tudo para proteger aqueles que... E agora, o que Daniel faria? O que viria depois daquela oração que mudou tudo? Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio.
Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A maçaneta girou bem devagar. O som arranhado arrancou Daniel de um torpor pesado, como um soco no estômago. Sofia entrou, os passos arrastados. Os olhos dela pareciam buracos de luar, negros, fundos. A luz fraca da madrugada batia no rosto da velha e deixava o quarto meio irreal, flutuando fora do tempo. Sofia, o que está acontecendo? A voz de Daniel saiu seca. Ele sentiu a garganta fechar, suor frio descendo entre as costelas. Os bips das máquinas aceleraram, como se soubessem do perigo. Ela olhou direto dentro dele. Segurou firme a mão do milionário, pele encostando em pele. Ele sentiu a energia vibrando ali, mais forte que antes. O cheiro de incenso ficou mais denso, irritando o nariz. Sofia não piscava. Naquele segundo, a porta do quarto bateu forte. Pam! Daniel quase caiu da cama. Pela fresta, surgiram dois homens altos, ternos escuros, olhos pequenos de rato brilhando. Eles empurraram a porta de vez, nem pediram licença. O ar se encheu de medo, como nuvem pesada antes da tempestade. Ninguém faz oração aqui sem permissão da sociedade. Um dos homens berrou, apontando para Sofia. A velha não tremia, só franziu a testa, como quem assistiu esse filme 1000 vezes. Daniel puxou o lençol, tremendo igual folha. Quem são vocês? Eles ignoraram. E foi aí que Sofia fez um gesto rápido, quase invisível. Os homens travaram no lugar, olhando para ela como se tivessem levado um choque. Silêncio mortal. Atrás deles, um enfermeiro apareceu, olhos arregalados, boca aberta num grito mudo. Parem! Isso aqui é hospital! Mas ninguém se mexeu. O tempo parecia ter congelado. Os bips ficaram agudos, irritantes. De repente, Sofia virou para Daniel. As rugas no rosto desapareceram, sumindo igual névoa. Em segundos, na frente de todo mundo, ela ficou jovem. Jovem de verdade. Pele lisa, cabelos grossos, pretos como carvão. Uma mulher forte, alta, linda, impossível de ignorar. O silêncio explodiu. Daniel piscava, tonto, tentando entender o que os olhos viam. Os caras de terno começaram a tremer. Não pode ser, balbuciou um. Sofia, ou seja quem fosse aquilo agora, olhou para os dois, voz sem dó. Calem a boca. Chegou a hora. Piscando, Daniel viu reflexo na janela. A mesma mulher jovem aparecia por trás dos dois seguranças, como uma sombra. Tudo ficou embaralhado. A velha estava em 2 lugares ao mesmo tempo. O quarto girava. E veio o choque final. A voz saiu dela forte.
Daniel, a verdade. Você nunca foi vítima. Você é o escolhido e o herdeiro dessa força. Toda sua riqueza não passa de fachada. Seu acidente foi planejado por você mesmo. Você pediu para esquecer quem era. Daniel sentiu o coração quase parar. Veio um gosto amargo na boca, um frio paralisante. Era tudo mentira? Tudo armado? O chão parecia abrir sob os seus pés. A jovem velha sorriu feroz. O pacto precisa ser concluído, ou tudo se perde. Bam! Outra batida. Mais gente chegando pelo corredor. Socos na porta. Berros. Máscaras caindo. Gritos. Passos correndo. As luzes piscando. Daniel só conseguiu se agarrar à cama, ofegante, suando, o mundo girando. E ali, no meio do caos, a mulher, Sofia, ou o que restava dela, se aproximou do ouvido dele e sussurrou algo que ninguém mais ouviu. O que ela disse? Por que Daniel esqueceu tudo? E quem mais ali estava do lado certo? A resposta precisava de mais do que coragem. Precisava de memória. E a porta seguia estraçalhando. O que, meu Deus, vinha agora? No meio do caos, a jovem Sofia se aproximou ainda mais de Daniel. A respiração dele estava entrecortada, e ele podia sentir seu coração disparar. O barulho da porta estourando com a chegada na segurança parecia ecoar em sua mente. Cada batida, um lembrete da fragilidade da situação. E naquele instante, ela sussurrou algo que fez seu estômago revirar. Você não é quem pensa que é. O mundo ao redor começou a girar de novo. Ele apenas conseguiu encarar aqueles olhos, que agora eram uma janela para um passado perdido. Uma verdade escondida. Sofia, o que você quer dizer? Ele mal conseguiu falar, a voz falhando como se automaticamente desejasse não ouvir. Você é o filho do líder da sociedade, disse ela, sem piscar. E eles nunca pararam de persegui-lo desde então. A revelação ressoou como um trovão em seus ouvidos. Filho do líder? Isso não faz sentido. A confusão tomava conta de Daniel. Ele se lembrava de sua infância longe da riqueza, do trabalho duro que tinha feito para chegar onde estava. Mas e se tudo isso tivesse sido uma farsa? A dor latejava em sua cabeça. Cada batida um lembrete do novo caos que se instalava. Daniel, você abriu mão dessa vida. Quis ser alguém diferente, alguém comum. Em sua mente, você fez um pacto que deu à sociedade a chance de moldar seu destino. As vozes dos homens de terno ecoavam mais alto, enquanto tentavam romper a porta. E a velha, agora jovem, parecia mais poderosa do que nunca. Mas eu não pedi isso, ele gritou, sua voz se perdendo na turbulência. As memórias começavam a ressurgir, mas eram fragmentadas, como um quebra-cabeça que não se encaixava. Daniel viu flashes. Uma figura alta, um homem em um terno elegante, um semblante conhecido que o fazia sentir um nó na garganta. Era seu pai, mas seu pai era um homem que ele nunca conhecera. Antes que pudesse processar tudo, a porta finalmente se abriu com um estrondo, revelando 4 seguranças armados, os rostos sérios e determinados.
O que está acontecendo aqui? Um deles parecia o líder e olhou diretamente para Sofia, com desprezo. Você não tem autoridade para fazer isso. Eu sou a chave para tudo isso, Sofia respondeu, cheia de firmeza. E não estou sozinha. E como um relâmpago, ela virou-se para Daniel, sua expressão mudando. Havia uma emoção forte ali, tristeza, raiva, medo, um coquetel de sentimentos que ele mesmo sentia, mas não sabia nominar. Eles sabem que você está aqui e eles querem você de volta. Daniel piscou, confuso. Por um momento tudo parecia claro, e de repente estava de volta em um túnel de escuridão. Eu não quero voltar, não quero essa vida. A necessidade de escapar, de ser livre, tomou conta dele, mas a certeza de que estava preso naquele jogo o consumia. Enquanto Daniel lutava contra as correntes invisíveis que prendiam seu passado a ele, uma explosão de luz irrompeu no corredor. Gritos ecoaram e fumaça começou a se espalhar pelo ar. As luzes do hospital começaram a piscar. Havia um ataque acontecendo fora daquele quarto. Tudo o que ele havia conhecido estava desmoronando. Que vida ele poderia ter agora se sua identidade era um fardo? No redemoinho de eventos, Sofia finalmente gritou para ele: a verdade é que você não pode escapar de quem você realmente é. Você tem que decidir se vai lutar ou se vai se esconder. E então, em meio a tudo isso, uma das enfermeiras entrou também, os olhos arregalados, gritando: você não sabe. O seu pai, ele está aqui. Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés. O que isso significava? Olhando para Sofia, ele percebeu que havia mais nessa história do que ele poderia imaginar. E o caos que o cercava agora parecia insignificante diante do que estava prestes a ser revelado. O que mais estava escondido? E quem realmente estava ao seu lado? A resposta pairava no ar, mas a tempestade estava apenas começando. Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés. A enfermeira havia desencadeado uma avalanche de perguntas, e seu mundo estava prestes a desmoronar de vez. O seu pai, ele está aqui. As palavras ecoavam na sua cabeça, como um tambor insuportável. Prepare-se, seu instinto gritava. Algo grande estava prestes a acontecer. A porta do quarto foi abruptamente aberta, empurrada por um grupo de homens com fardas pretas que entraram como uma tempestade. Daniel não conseguia pensar, apenas sentia medo, raiva, um passeio pela estrada da confusão. A fumaça se acumulava, piscando as luzes, e por um momento o tempo pareceu parar. Senhor, um dos seguranças gritou, apontando para Sofia. Saia do caminho. Mas a mulher, agora tão poderosa e jovem, não se moveu. Os olhos dela eram chamas de desafio. Eu sou a chave para tudo isso, ela repetiu, sem hesitar. Vocês não têm nada aqui. Daniel sentia o aperto no peito enquanto a tensão crescia. O que... Daniel, ele disse, a voz macia, mas carregada de poder. Finalmente você voltou. E é melhor que fique longe desta mulher. Era ele, seu pai, o homem que ele nunca conheceu, mas que sempre esteve ao seu redor. Ele não sabia se ficava aliviado ou aterrorizado.
Pai, a palavra escapuliu da boca de Daniel, quase um sopro. Essa figura imponente tinha uma aura de autoridade que o fazia querer se esconder atrás de Sofia. Mas ela se pôs à frente, seu olhar firme, como se estivesse protegendo mais do que apenas a vida dele. Não, Daniel, não acredite nele. Sofia gritou, a face agora marcada por uma determinação feroz. Ele está aqui para trazer você de volta. Os mesmos que tentaram apagar sua memória. Rapidamente, a cena se tornava caótica. Os seguranças da sociedade pareciam prontos a atacar, e Daniel estava no meio disso tudo, lutando entre o amor por um pai que nunca conheceu e a lealdade à mulher que apareceu em sua vida em seu pior momento. E então veio a reviravolta. O pai apontou para Sofia, e como se fosse mágica, uma marca brilhante apareceu na pele dela, pulsando em amarelo, como se uma luz interior quisesse sair. Daniel sentiu alguma coisa dentro de si mudar. Era como se aquela marca, vibrando com energia, estivesse conectando todos os fios de sua memória esquecida. Você nunca me deixou escolher, ele gritou. Eu não sou uma ferramenta para você usar. O pai sorriu, mas o riso não atingiu os olhos. Você não entende, meu filho. Você é um poderoso herdeiro, e nós sempre estivemos esperando por este momento. E agora, com a sociedade atrás de você, sua memória vai voltar. Você me pertence. E com um movimento rápido, seu pai acenou com a mão, e algo como um campo de força se formou ao redor de Daniel. Toda a sala girou, e antes que ele percebesse, ele estava preso em uma corrente elétrica de sensações e memórias. O que estava acontecendo? Ele lutava para se libertar, mas tudo parecia um sonho, uma ilusão cruel. E Sofia, a única que poderia salvá-lo, estava paralisada pelo mesmo poder. Um grito estava prestes a escapar da boca de Daniel, mas foi engolido pela escuridão. Ele não sabia se estava perdendo tudo ou se finalmente estava encontrando seu verdadeiro eu. E assim, as luzes se apagaram completamente. O silêncio envolveu o quarto e Daniel se viu em um abismo. Que vida estava prestes a ser revelada? E quem realmente era sua família? A pergunta permanecia, enquanto o mundo ao redor dele desmoronava. Lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Como as luzes se apagaram completamente, Daniel foi engolido pela escuridão. Ele podia sentir o coração martelando no peito, perdido entre a certeza do desconhecido e a dor do que havia descoberto. A última frase sussurrada de Sofia ecoava em sua mente. Você não é quem pensa que é. Ele queria gritar, mas antes que o fizesse, algo começou a mudar. Uma explosão de luz não só iluminou o quarto, mas também trouxe uma onda de calor que o envolveu. Foi como se um sol tivesse surgido entre as sombras. Ele fechou os olhos e, quando os abriu novamente, se viu no mesmo espaço, mas algo era diferente. O ar estava pesado, carregado de eletricidade,
a presença de seu pai. Aquele homem imponente parecia mais opressiva agora, e a disparidade entre eles crescia, como se Daniel fosse um inseto prestes a ser esmagado por uma bota. Os seguranças da sociedade avançaram, mas pararam abruptamente, como se um ímã os tivesse atraído para trás. O líder da segurança, um homem de olhos frios, olhou ao redor, confuso, mas determinado a não perder o controle. O que vocês estão esperando? Prendam-na! Ele gesticulou para Sofia, que mesmo sob aquele brilho, permanecia firme como um farol em mel. Daniel, no entanto, estava atordoado. Em um movimento brusco, ele girou para ver seu pai. — O que você realmente quer de mim? Perguntou, a voz tremendo. O homem de terno sorriu, mas havia um veneno em seu sorriso que quase fez Daniel recuar. — Você sabe o que é seu, Daniel, e você sabe do que precisa se livrar. Mas havia algo que o deixou perplexo, algo que instigou sua curiosidade e seu medo. E então um grito violento irrompeu do corredor. Sofia e Daniel olharam para a porta, e através dela eclodiu um tumulto. Um homem de cabelos desgrenhados e roupa bagunçada entrou em cena, como um tornado. Ele segurava uma arma, e seus olhos estavam arregalados. Por um momento, todos ficaram paralisados. A tensão crescia, como um cabo prestes a estourar. — Cai fora, sua gente! O homem gritou, a voz rouca e desesperada. — Eu não tenho medo de vocês. A adrenalina correu por Daniel, enquanto ele tentava entender a nova dinâmica. Quem era aquele homem? O que ele queria? Nesse instante, tudo parecia desmoronar. O novo intruso acabou se virando para Daniel, e seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Danny, a palavra saiu de sua boca como um sussurro que ecoou pelo quarto vazio. O que ele queria dizer? Por que aquele homem o conhecia? Você me conhece? Daniel perguntou, o temor e a dúvida se misturando em sua voz. Claro que sim. Você não lembra de mim? Sou eu, Miguel. O homem parecia à beira da loucura e da esperança ao mesmo tempo. Nós éramos amigos antes de tudo isso. E antes que você se esquecesse de quem você era, a revelação caiu como uma bomba. Miguel, um pedaço do seu passado irrompeu na sua vida e o atingiu como um relâmpago. Cada parte de sua memória parecia querer voltar à vida, enquanto lembranças fragmentadas surgiam de uma infância que ele havia esquecido. Ele se lembrava de risadas, de perigos, de promessas feitas sob um céu estrelado. — Você não pode ficar aqui! Miguel gritou, olhando para os seguranças, que pareciam prontos para atacar. — Daniel, eles querem você de volta, e você precisa lembrar. Você é o escolhido. As palavras de Miguel deixaram todos atônitos. Daniel olhou para Sofia, que pareceu entender a gravidade da situação. — O que quer dizer com isso? Ele questionou, sentindo o peso da sua própria identidade desmoronando. — Você precisa decidir, Danny. Você pode escolher ficar ou lutar por sua vida. A escolha é sua, mas você não pode ignorar o que realmente é. E quando Miguel disse isso, as luzes começaram a piscar novamente, e uma súbita dor atravessou Daniel. Ele quis se agarrar à lembrança de quem era, mas o mundo girava.
E no meio desse turbilhão, madeira quando um estrondo maior ecoou, seguido por um rugido estrondoso e ensurdecedor que percorreu o corredor. Uma nova ameaça se aproximava. O que significava isso? Miguel tinha razão. Ou tudo isso era uma maldição? Daniel sentiu tudo desmoronando ao seu redor. Uma escolha o aguardava. Mas também a verdade podia ser sua maior prisão. Sem saída, ele olhou para o futuro e teve certeza. Nada seria como antes. No horizonte, a linha entre a liberdade e cativeiro se tornava mais tênue, e ele sentiu o pânico crescer. Quem ele realmente era? E onde estava seu lugar? O ar estava pesado, e a tensão no quarto se tornava insuportável. Daniel piscou novamente, tentando processar tudo. Miguel estava ali, uma lembrança do passado, e seu pai, aquele homem imponente, estava mais perto do que nunca. A explosão de emoções era como um misto de calor e frio, uma batalha dentro dele. Ele sentiu o batimento do coração disparar. "Você não pode ficar aqui", Miguel gritou, olhando para os seguranças que se preparavam para atacar. "Daniel, eles querem você." Algo na voz dele transmitia desespero, mas também uma urgência palpável. "Escuta", Daniel disse, um nó na garganta. "Quem é você mesmo?" A pergunta saiu mais como um grito. Ele precisava saber. A porta estava prestes a estourar novamente, e a sensação de que o passado e o presente colidiam fazia sua cabeça girar. Ele olhou para seu pai, que agora parecia um fantasma à sua frente. "O que você quer de mim?" Daniel precisava entender. Então, houve um barulho ensurdecedor. A porta foi arrombada. Uma sombra entrou, e todos olharam atentos. Era uma mulher. Cabelos castanhos desgrenhados, com a visão de alguém que havia passado por muito. Mas antes que alguém pudesse reagir, algo em sua mão reluzia um brilho azulado. Era uma chave, mas não qualquer uma. A atenção de todos foi imediatamente desviada. "Daniel!" a mulher gritou. E ele sentiu que aquele grito reverberava em seu próprio ser. "Eu sou sua irmã." As palavras dela caíram na sala como uma bomba. Daniel paralisou. "Irmã? O que ela estava dizendo?" "Como assim?" disse ele, a confusão se intensificando. Ninguém nunca mencionou nada sobre uma irmã. O que estava acontecendo? A sociedade. "Eles mentiram para vocês todos", continuou ela, abordagem apressada, a respiração irregular. "Eu consegui escapar, mas você? Você precisa lembrar, você sempre esteve em perigo." Daniel olhou para seu pai, um frêmito passando por sua pele. O olhar do homem estava agora fixo na sua irmã, como um ódio que queimava como fogo. "Você não deveria estar aqui, Marisa." Ele rosnou. Um lado dela Daniel nunca havia visto. O mergulho na realidade era insuportável. "Marisa?" Daniel repetiu, a palavra soando estranha em sua língua. O rosto da mulher era familiar, mas não conseguia visualizar de onde. As lembranças ainda estavam fragmentadas. "Você está falando sério? A sociedade? Eles sabiam sobre você?" "É por isso que você não se lembra de nada. Eles tiraram você de mim. Eles nos separaram. E agora eles vão fazer de tudo para te pegar novamente." A urgência da voz dela deixou claro que o tempo estava se esgotando.
As luzes do hospital piscavam e os seguranças se moviam cada vez mais perto, prontos para agir. Fechem essa porta, o líder da segurança, sua expressão se endurecendo. Ninguém sai. Sofia, agora imponente, olhou para Daniel e em seguida para Marisa. Ela está dizendo a verdade, Daniel. O que você precisa entender é que a sociedade está em seu sangue. Eles não vão parar até que você esteja com eles novamente. A resposta dela o fez questionar tudo. Ele olhou de um para o outro. Os sentimentos de traição, confusão e fúria se misturaram em um turbilhão. Como ele poderia confiar naquelas pessoas? E de repente, um milagre ou um golpe de sorte chegou. O brilho das luzes começou a se intensificar e uma explosão de fúria explodiu no corredor. Gritos. Caos. A hora é agora, Daniel! Marisa gritou, puxando o braço dele, mas algo a fez hesitar. Sofia se virou para a porta e, nesse momento, luzes se apagaram completamente. Um silêncio cortante tomou conta e Daniel percebeu que tudo poderia mudar mais uma vez. De repente, o barulho de passos pesados se aproximava e uma silhueta obscura surgiu diante deles. Era hora de escolher: lutar ou correr com aqueles que, por um momento, pareciam ser sua família. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente estava ao seu lado? Nos olhos de Miguel, Daniel viu uma mistura de esperança e desespero. Mas, ao olhar para Sofia e Marisa, dúvidas afloraram. Ele precisava decidir e, no fundo, ele sabia. A verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer de seus pesadelos. O ar estava pesado e a tensão no quarto se tornava insuportável. Daniel piscou novamente, tentando processar tudo. Miguel estava ali, uma lembrança do passado, e seu pai, aquele homem imponente, estava mais perto do que nunca. A explosão de emoções era como um misto de calor e frio, uma batalha dentro dele. Ele sentia o batimento do coração disparar. "Você não pode ficar aqui", Miguel gritou, olhando para os seguranças que se preparavam para atacar. "Daniel, eles querem você." Algo na voz dele transmitia desespero, mas também uma urgência palpável. "Escuta", Daniel disse, um nó na garganta. "Quem é você mesmo?" A pergunta saiu mais como um grito. Ele precisava saber. A porta estava prestes a estourar novamente, e a sensação de que o passado e o presente colidiam fazia sua cabeça girar. Ele olhou para seu pai, que agora parecia um fantasma à sua frente. "O que você quer de mim?" Daniel precisava entender. Então, houve um barulho ensurdecedor. A porta foi arrombada. Uma sombra entrou, e todos olharam atentos. Era uma mulher, cabelos castanhos desgrenhados, com a visão de alguém que havia passado por muito. Mas antes que alguém pudesse reagir, algo em sua mão reluzia um brilho azulado. Era uma chave, mas não qualquer uma. A atenção de todos foi imediatamente desviada. "Daniel!" A mulher gritou, e ele sentiu que aquele grito reverberava em seu próprio ser. "Eu sou sua irmã." As palavras dela caíram na sala como uma bomba. Daniel paralisou. Irmã? O que ela estava dizendo?
Como assim? Disse ele, a confusão se intensificando. Ninguém nunca mencionou nada sobre uma irmã. O que estava acontecendo? A sociedade. Eles mentiram para vocês todos. Continuou ela, abordagem apressada, a respiração irregular. Eu consegui escapar, mas você precisa lembrar. Você sempre esteve em perigo. Daniel olhou para seu pai, um frêmito passando por sua pele. O olhar do homem estava agora fixo na sua irmã, com um ódio que queimava como fogo. Você não deveria estar aqui, Marisa. Ele rosnou. Um lado dela, Daniel nunca havia visto. O mergulho na realidade era insuportável. Marisa? Daniel repetiu, a palavra soando estranha em sua língua. O rosto da mulher era familiar, mas não conseguia visualizar de onde. As lembranças ainda estavam fragmentadas. Você está falando sério? A sociedade, eles sabiam sobre você? É por isso que você não se lembra de nada. Eles tiraram você de mim. Eles nos separaram. E agora eles vão fazer de tudo para te pegar novamente. A urgência da voz dela deixou claro que o tempo estava se esgotando. As luzes do hospital piscavam e os seguranças se moviam cada vez mais perto, prontos para agir. Fechem essa porta! Gritou o líder da segurança, sua expressão se endurecendo. Ninguém sai. Sofia, agora, imponente, olhou para Daniel e em seguida para Marisa. O que você precisa entender é que a sociedade está em seu sangue. Eles não vão parar até que você esteja com eles novamente. A resposta dela o fez questionar tudo, olhando de um para o outro. Os sentimentos de traição, confusão e fúria se misturaram em um turbilhão. Como ele poderia confiar naquelas pessoas? E de repente, um milagre, ou um golpe de sorte, chegou. O brilho das luzes começou a se intensificar e uma explosão de fúria explodiu no corredor. Gritos. Caos. A hora é agora, Daniel. Marisa gritou, puxando o braço dele. Mas algo a fez hesitar. Sofia se virou para a porta, e nesse momento, luzes se apagaram completamente. Um silêncio cortante tomou conta, e Daniel percebeu que tudo poderia mudar mais uma vez. De repente, o barulho de passos pesados se aproximava, e uma silhueta obscura surgiu diante deles. Era a última coisa que ele esperava. Seu pai, na verdade, não era seu pai. O rosto do homem se transformou, mudando como uma máscara, revelando uma criatura com olhos vazios e um sorriso malicioso. Surpresa, Daniel! Você realmente achou que tudo isso era um jogo? A revelação causou um choque tão intenso que Daniel sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que é? O que você é? O ódio e a confusão pulsavam em suas veias. Sou o verdadeiro chefe da sociedade, ele dizia, agora com uma voz mais profunda, uma risada ecoando nos corredores. Você nunca esteve realmente livre. Estive observando você, manipulando para garantir que você se tornasse quem sou. Um peão em meu grande plano. Marisa se afastou e os seguranças hesitaram. A sala estava em frenesi, cada um tentando entender o que acabara de ocorrer. Mas você não pode me ter! Daniel gritou.
a força de sua voz, contrastando com a fraqueza das suas pernas. Eu não sou seu joguete. Ah, mas você sempre foi. E tudo o que você ama agora está em risco. Eu sou seu passado, e você é meu futuro. As palavras dele retumbavam, afiadas como facas, atravessando o coração de Daniel. E agora? Sofia perguntou, a fúria e a determinação incendiando seus olhos. O que você planeja fazer com eles? A sombra não respondeu, apenas riu. O espetáculo apenas começou. Prepare-se, Daniel. E o caos se instalou, enquanto a tensão aumentava, e a batalha pelo seu futuro mal começava. Tudo que Daniel acreditava agora estava em jogo. E a verdadeira batalha pela identidade e liberdade estava prestes a ser travada. Enquanto a risada fria do homem preenchia o ar como uma sombra sinistra, Daniel se sentiu paralisado, seus pensamentos girando como um furacão dentro dele. Você está mentindo, gritou, sem conseguir acreditar no que ouvia. Mas havia algo no olhar do homem que parecia esconder anos de planos cruéis. Uma verdade que ele não queria enfrentar. Ah, meu querido Daniel, ele disse, com uma voz suave como seda, mas tão afiada quanto uma faca. Você foi o nosso maior ativo e ainda assim o nosso maior erro. O mundo não é o que você pensa, e suas lembranças são apenas fragmentos de uma vida que nós manipulamos. Sua história, na verdade, começa aqui. Ele gesticulou, com um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto seguranças o cercavam. O estômago de Daniel se contorceu. Ele trocou olhares com Sofia e Marisa, que expressavam uma mistura de horror e incredulidade. Não é possível, eu sou quem eu quero ser, ele vociferou. E naquele momento, uma onda de indignação o invadiu, como se estivesse se libertando de correntes invisíveis. Mas a resposta do homem foi simplesmente continuar a sua narrativa malignamente prazerosa. Você realmente acha que pode fugir de quem você é? De onde veio? A sociedade sempre esteve nas suas veias, e nós não vamos deixá-lo escapar novamente. O homem fez uma pausa, como se estivesse degustando as palavras, e então acrescentou. E a sua memória? Bem, ela pode voltar a qualquer segundo. Todos nós temos segredos, Daniel. Você é apenas o mais precioso deles. Sofia olhou diretamente para Daniel, os olhos cheios de desespero, enquanto um novo pânico se instalava. Não escute isso. Você é mais forte do que isso, ela gritou. Mas Daniel sentiu cada palavra se desvanecer em meio à tempestade de emoções. De repente, um tremor intenso varreu o chão. O quadro na parede caiu com um estrondo. A luz piscou e, por um breve instante, tudo ficou em silêncio. Então, um estrondo ensurdecedor sacudiu o prédio como um relâmpago, e a porta foi arrombada novamente. Um grupo de figuras enarmadas e encapuzadas invadiu o local. As expressões deles eram uma mistura de determinação e violência, prontas para a batalha. Eles estão de volta! Miguel gritou em pânico, enquanto o caos se instalava na sala.
Todos os olhos se voltaram para a nova ameaça. O que estava acontecendo? Aquela entrada abrupta fez o coração de Daniel disparar ainda mais. Mas neste momento, uma explosão de luz e som iluminou a sala e uma sensação estranha começou a invadir Daniel. Um brilho estranho emanava da chave que Marisa segurava. Algo que parecia pulsar em resposta à agitação ao seu redor. Irracionalmente, ele sentiu uma conexão com aquilo. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse controlá-lo. Marisa, o que você tem aí? Daniel berrou, percebendo que a chama azulada na chave parecia intensa e viva. A mulher hesitou, mas decidiu correr para ele, sua expressão entre o medo e a determinação. Antes que Daniel pudesse alcançar Marisa, um dos seguranças fez um movimento rápido e atirou. O tempo pareceu desacelerar enquanto ele via a trajetória da bala se aproximando. Tudo se transformou em um filme em câmera lenta. E então, quando a angústia estava prestes a esmagar seu peito, a chave explodiu em um brilho ofuscante, como se uma barreira mágica tivesse sido levantada. E naquele instante, o inesperado aconteceu. O homem que se dizia seu pai começou a gritar. Seu corpo se contorceu e uma explosão de energia o arremessou para trás. As sombras ao seu redor se agitaram e seus seguranças, um a um, começaram a cair, desmaiando como marionetes com os fios cortados. Mas ao invés de alívio, Daniel sentiu um frio na espinha, uma onda de lembranças fragmentadas invadindo sua mente. O que ele viu o deixou em choque. Flashes de uma vida diferente, momentos que ele nunca vivera, mas que de algum modo pareciam tão familiares. Ele desabou de joelhos, um grito preso na garganta. Não, isso não pode ser verdade. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um eco profundo atravessou a sala. Daniel, você não é apenas um escolhido. Você é a chave para a libertação ou a destruição que nós criamos. A voz emanava do chão, como se as paredes do próprio hospital estivessem se reunindo para sussurrar segredos. E no meio da confusão, um rosto familiar se materializou na mente. Um nó se formou na sua garganta enquanto a pergunta final ecoava em sua mente. Quem era essa mulher? E se a resposta estivesse escondida naqueles fragmentos esquecidos? Agora, em meio ao caos, Daniel se viu no centro de uma batalha que ia além de seus pesadelos. E com aqueles mistérios e segredos à espreita, ele estava prestes a descobrir que talvez todo o seu passado estivesse mais entrelaçado do que nunca. Enquanto a luz pulsava em um ritmo frenético, Daniel sentiu seu coração acelerar como um tambor incontrolável. A revelação de que a sombra que se fazia passar por seu pai era, na verdade, uma criatura de pesadelo, fez o mundo se desintegrar em sua mente. Os seguranças caíam ao chão, um a um, enquanto ele tentava compreender o que estava acontecendo. E no meio do caos, a chave que Marisa segurava brilhava intensamente. Uma essência azulada que parecia viva, quase pulsante. Daniel olhou para a irmã, mas antes que ela pudesse responder, uma explosão ecoou nos corredores, como se o próprio hospital estivesse desmoronando. O barulho fez os seguranças hesitarem,
e um vento inexplicável varreu a sala, apagando quase todas as luzes. Com o público escurecido, a apenas uma fração de segundo de escuridão, uma voz emergiu da penumbra, baixa e ameaçadora. Daniel. Tudo isso foi uma farsa. Ele não conseguia distinguir a origem, mas a voz parecia conhecê-lo intimamente. Um frio cortante percorreu sua espinha. Você sempre foi o escolhido, e sua mente delicada não poderia suportar a verdade. E o que era a verdade? Ele queria gritar, mas a pergunta ecoou em sua mente, como um eco interminável. Conforme as luzes começaram a se restabelecer, Daniel se viu diante de uma cena surreal. Os seguranças começavam a se levantar, mas algo neles parecia diferente. Seus olhos, antes vazios, estavam agora cheios de uma determinação estranha. Na verdade, eles pareciam humanos. O líder da segurança se aproximou. Seus movimentos ágeis e calculados. Você realmente achou que seria fácil? Ele se virou para a criatura que se fazia passar por pai. Um sorriso sinistro nos lábios. Cansamos de você. E agora é a hora de você conhecer seu verdadeiro potencial. Daniel sentia o chão tremer. Meu potencial? Ele se virou rapidamente para Marisa e Sofia. O que está acontecendo? O que é essa sociedade? Antes que pudesse receber resposta, uma luz intensa explodiu diante deles. O brilho azul da chave começou a girar, formando um vórtice pulsante de energia. O espaço ao redor parecia distorcer, e antes que Daniel compreendesse, o mundo começou a girar. Ele se sentiu puxado para o centro do vórtice, como se estivesse sendo chamado por algo que antes estava escondido em sua mente. Daniel, Marisa gritou, sua voz ecoando em meio ao tumulto. Resista! Você é mais forte do que pensa. Mas suas palavras foram tragadas pela tempestade de luz. E então, tudo parou. Daniel estava em um outro lugar. Um espaço que parecia estar entre o real e o irreal. Uma figura se materializou à sua frente. Era uma mulher que ele reconhecia, não apenas como uma memória, mas como uma parte de si. Seu coração disparou. Mãe, ela sorriu, mas havia dor em seus olhos. Daniel, você precisa entender. Tudo o que você passou, todas as memórias perdidas, eram para te proteger. Cada palavra dela cortava como uma lâmina, revelando verdades que ele nunca desejara ouvir. O que você quer dizer com proteger? Ele tentou avançar, mas um campo invisível o impediu. A frustração crescia. Você está dizendo que isso é tudo uma mentira? Você é a chave que conecta os mundos. Eles querem sua força, sua habilidade. A sociedade se alimenta do que você tem. Ela olhou para ele com intensidade. Você nunca foi um peão, mas um príncipe neste jogo de poder. E eles não vão descansar até que você se renda. Naquele momento, o verdadeiro peso do que estava diante dele implodiu. Sua vida, seu passado, tudo escrito em um roteiro que nunca escolhera. Ele pensou em Sofia, em Marisa e na luta que travavam. E exatamente quando pensou que poderia desistir, sentiu uma onda de força vinda da chave. Mas então, a figura da mãe desapareceu como se nunca tivesse estado lá. E a luz se apagou novamente. Um grito ecoou, e quando Daniel abriu os olhos, se viu de volta ao quarto.
O que restava da máscara do pai se desmoronou, revelando um rosto que era uma mistura do familiar e do grotesco. Você me pertencerá. O homem arfou. Você será nosso. Com isso, os seguranças cercaram Daniel, e ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente era ele? No olhar de Marisa havia um brilho de desespero, e tudo o que Daniel sabia sobre si mesmo estava prestes a ser devastado. Uma nova batalha emergia, e as consequências seriam profundas e irreversíveis. Daniel olhou ao redor. A pressão era palpável e um nó se formava em sua garganta. O que antes era uma luta entre o bem e o mal, agora se transformava em um pesadelo pessoal de manipulação e antigas verdades. A visão da figura, que se dizia seu pai, deteriorava-se rapidamente, revelando uma criatura que nunca deveria ter sido. Ele respirou fundo, sentindo a força da chave piscando nas mãos de Marisa. Você não pode me controlar, ele gritou, determinado. Sofia e Marisa se aproximaram, unindo forças. O ambiente parecia curvar-se em resposta ao poder que estava começando a despertar dentro dele. Era como se o ar em volta inflamasse com sua determinação. Ele não era um peão, nunca foi. Ele era uma força a ser reconhecida. Precisamos fazer isso juntos, Marisa disse, sua voz firme. Daniel assentiu. E o trio ficou frente a frente com o homem-monstro que tentava dominá-los. O clima mudava, como uma tempestade que se preparava para explodir. Você realmente acha que pode escapar? O homem desabafou, seus olhos brilhando com ódio. Você pensa que é forte o suficiente? Mas Daniel tinha algo que ele não poderia tirar. A coragem de conhecer e aceitar quem ele realmente era. Uma onda de poder emanou de sua alma. A luz da chave tornou-se um farol vibrante, envolvendo os três. Estava ali, o símbolo do que significava ser livre. Daniel fechou os olhos, sentindo a energia pulsar ao redor deles. Estava na hora da verdade. Com um grito visceral, ele liberou toda a sua força. Tudo que havia acumulado em anos de busca por identidade. A luz explodiu como um sol nascente, e a figura se contorceu, gritando em desespero. Não, a criatura grunhiu, enquanto a luz a envolvia, uma última forma de resistência. Mas a verdadeira força de Daniel ecoou mais alto. Ele era mais do que um legado de sombras. Ele era o futuro. E com um brilho ofuscante, a luz consumiu tudo. O espaço ao seu redor ficou em silêncio absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado. Daniel percebeu que estavam fora, em um campo vasto, onde medos e histórias não importavam. Ele virou-se para Marisa e Sofia, que estavam ao seu lado. Estamos livres, ele sussurrou, lágrimas de alívio acompanhando seu sorriso. Mas no fundo, a sombra do passado ainda permanecia. E a sensação de que isso não era um fim, mas um novo começo. Só que agora precisamos entender o que fazer com essa liberdade.
Marisa disse, olhando para o horizonte. Era uma nova jornada, algo que eles estavam apenas começando a desvendar juntos. O que vem a seguir? Daniel questionou, uma onda de esperança misturada com incerteza enchendo seu coração. Podemos ser quem quisermos, juntos, Sofia respondeu, o brilho nos olhos mostrando que, apesar das dificuldades, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. E assim, o cenário ao redor se desfez em uma maré de luz, levando-os a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Agora é a sua vez. Não espere mais um segundo para se inscrever no canal e garantir que você não perca nenhuma história incrível como essa. Esmague o botão de like agora mesmo. Você sabe que isso ajuda muito o nosso canal. Quero saber sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. Apenas os verdadeiros fãs entendem-a.